Olá, eu sou Emerson Natividade. Acabei de participar do programa Amanhã Boa Nova, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, sobre o Espiritismo, né? A gente falou sobre o terremoto da Venezuela, o quanto é importante nós nos solidarizarmos com o povo venezuelano, né? Em vibrações e orações e mentalizações, né? E como disse o Cristo, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Nós possamos praticar a nossa caridade, né? Se nós não temos condição de mandar algum mantimento, que nós possamos orar, vibrar, mentalizar coisas positivas em relação aos nossos irmãos da América do Sul, né? Jesus nos deixou vários ensinamentos, dentre eles amar o próximo como a si mesmo, não julgar para não ser julgados, né? E lá no capítulo 17, né, sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos praticar, né, o homem de bem, né, o verdadeiro homem de bem, que pratica a lei de justiça, amor e caridade, né, sem nenhum interesse aparente dentro desse processo, né? Então, quanto é importante nós nos solidarizarmos com o povo venezuelano, existem muitos que estão desaparecidos, muitos que estão, muitas famílias, né? Enfim, que nós possamos vibrar pela vida, né? Pela oportunidade que nós temos, né? Nessas situações de vibrar, mentalizar coisas positivas em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para a gente refletir em relação à mudança de temperatura no planeta, né? O planeta, a massa é muito quente, né? A gente vê, por exemplo, em Paris, né? Na França está muito quente, 45 graus, né? E enquanto no Brasil está uma temperatura muito fria, né? Muito diferente daquilo que nós estamos acostumados, principalmente aqui em São Paulo, e que nós possamos refletir sobre essas questões climáticas, né? E isso também tem muito a ver com os nossos governantes, né? Nós vamos ter eleições agora no segundo semestre e nós temos que refletir sobre aqueles que negligenciaram esses cuidados e aqueles que estão preservando os cuidados em relação à natureza, né? Isso é muito importante para que nós tudo é nossa responsabilidade, né? Nós temos o livre arbítrio, nós temos o poder de escolha. Tem situações que são muito mais aflitivas e muito mais difícil de saber como escolher, né? Mas o fato é que nós somos seres espirituais vivendo ou tendo uma experiência na matéria. Então, isso é algo fundamental, importante que nós possamos perceber, né? É, e perceber também que dentro do planeta Terra, né, existe a transição, a quinta dimensão, né, um processo de despertar, um processo de consciência que cada um de nós temos que ter, de autoconhecimento, de burilamento, para que nós possamos nos melhorar enquanto seres, perceber e acolher os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas virtudes, né? Tudo faz parte da gente. Nós não somos só luz, nós somos sombras também, e a nossa sombra também merece ser acolhida. Então, isso é importante nós refletirmos. Como também é muito importante, e é por isso que eu venho falar com vocês em relação a fazer esse vídeo, em relação às bets, né, as apostas, né? Nós estamos aí acompanhando a Copa do Mundo e nós estamos principalmente nos streams, né? Principalmente no YouTube, principalmente com a TV Cazé, né? E na minha opinião, eu vejo sempre com muita alegria quando um monopólio ele é derrubado, porque é, tem uma emissora que esteve detentora desse monopólio durante anos, né? E eu acho que dentro de uma sociedade democrática é sempre importante compartilhar, né? Ainda mais quando esse veículo de comunicação é, de uma certa forma, permeia é, desvirtuamentos no sentido de induzir, muitas das vezes, a população a ir para um lado e para o outro, tirar presidente, colocar presidente, né? Então, há um processo de um jogo de interesse também muito grande. Então, é importante nós ficarmos atentos. Então, quando foi para o stream, quando foi para a TV Casé, eu pensei que as coisas
estavam caminhando de uma forma positiva e talvez estejam, né? Mas o fato é que nem tudo é perfeito, mas nós devemos combater e nós devemos falar sobre isso, né? No intervalo de cada jogo ou partida, na pausa para hidratação que cada atleta tem, por conta da intensidade, é importante ter, né? Se tem uma propaganda de bet, né? Então, o quanto é importante nós refletirmos, né, que a bet é prejudicial a nós seres humanos, né? É gostoso a gente jogar um videogame, a gente jogar um jogo, um dominó, uma dama, um xadrez, né? São jogos que abrem a mente, né, que expandem a mente, a percepção. É fantástico. Agora, quando nós apostamos, né, o nosso dinheiro, apostamos uma porcentagem significativa do nosso dinheiro, do nosso salário. Às vezes nós perdemos a medida e não percebemos o vício, e aí nós começamos a apostar moto, carro, casa, empresa, né? Ou uma quantidade grande de financeira que foi ali guardada com tanto suor, né? Esperando que alguma coisa aconteça para utilizar esse dinheiro e você utiliza numa aposta, né? Ou seja, quantas e quantas pessoas não se suicidaram por conta disso, não perderam a vida, não perderam a dignidade, estão devendo, né, por conta dessa condição. Então, é importante nós refletirmos sobre isso, né? É, foi banido as propagandas de cigarro, né, de bebidas alcoólicas, dos veículos de comunicação, porque justamente era prejudicial ao ser humano. E muitas dessas situações elas ajudaram sim a diminuir o número de fumantes na sociedade. Então, o quanto é importante a gente fazer propaganda para que as bets elas diminuam dentro do processo, né? A gente sabe que hoje há um apelo muito grande, elas são as que melhor pagam, como eram as empresas de cigarro, né? As empresas de bebida, né? Mas tem que mudar, tem que se transformar, as coisas têm que mudar de parâmetro, percebe? Que a gente possa compreender isso, refletir sobre essas situações para que a gente possa ser melhor hoje do que fomos ontem. Então, que possamos ser favoráveis a esse projeto de lei, né? Que a Câmara Federal possa aprovar e colocar em curso esse projeto de não às bets o mais rápido possível, né? Que isso é favorável à população, né? Que possamos refletir e fazer o bem sem olhar a quem. Possamos vibrar pelos amigos da Venezuela, que possamos combater as bets, que possamos refletir sobre a transição planetária, o processo de calor, de mudança, de transformação que está ocorrendo na humanidade hoje, e que possamos perceber também que muitas das vezes o continente africano ele é excluído desse processo, porque o continente africano sempre foi muito quente, né? E quando a gente fala que hoje o planeta está quente e Paris e a França está lá com seus 45 graus, nós esquecemos de falar da África, de falar dos seus 40, 45, 50, até 60 graus sentidos, né? E o quanto aquela população tem que se adaptar a essas questões geológicas, a essas questões que fazem parte do processo de transformação. A velocidade da Terra está mudando já há algum tempo, desde o processo da data limite que o Chico nos colocou, né? Então a gente está num processo onde a gente está com dificuldades, né, de sentir como era sentido antigamente. A gente está sentindo agora muito mais, está muito mais vivo esse sentir, né? E a forma como nós pensamos, as ideias, né? Tudo parece que está um pouco mais difícil, né? Da gente é, captar. E isso também se deve a essa velocidade toda que nós percebemos que a Terra está numa velocidade que é diferente da nossa e a tendência é essa transformação somente continuar, né? Aquilo que foi passado, que foi vivido, fica para a memória. Agora é daqui para frente que nós possamos olhar assim
há 25 anos atrás era inimaginável terremoto no Brasil ou na região da América do Sul, né? E hoje a gente vê um terremoto que ocorreu na Venezuela e atingiu, praticamente foi sentido em toda a região norte do país, né? Amazônia, Roraima, Belém, né, no Pará, toda a região norte sentiu esse terremoto, né? Então, a tendência é que algumas coisas nesse sentido aconteçam. E a gente tem que olhar para isso, porque isso também é responsabilidade nossa, isso também é tratamento público, né? E a gente tem que olhar para isso, né? Quem está tendo cuidado com a natureza, quem está tendo cuidado com o solo, quem está pensando no meio ambiente, isso são questões importantes para a gente determinar quem é que vai governar ou não o nosso país, a nossa sociedade, o nosso grupo, enfim, da forma que a gente está vivendo hoje. Perfeito? Então, essa reflexão, que são vários pontos que a gente abordou, mas o que me traz aqui hoje é justamente a questão das bets, de como a gente vai poder é, refletir, né, e tirar essas propagandas, né, do meio social, erradicar esse processo. A gente sabe que tem muita gente com uma questão monetária muito grande por trás, muitos famosos que estão aí por trás, mas a gente sabe que também isso é utilizado para lavagem de dinheiro, né? Então, como isso tem que sair desse processo e a gente tem que começar a reeducar esse processo, né? Da mesma forma que lá atrás foi tirado o cigarro das propagandas televisivas e as grandes marcas, né, de uísque e de bebidas alcoólicas, agora também podemos tirar as bets e vamos continuar sobrevivendo como outrora sobrevivemos. E agora é caminhar daqui por diante. O que que nós estamos fazendo por nós nesse momento? Nesse momento de transição planetária, nesse momento de autoconhecimento, nesse momento onde geralmente acordamos 3, 4 horas da manhã, por que nós acordamos esse horário? Porque nós despertar, precisamos despertar para aquilo que é o mais importante. E o que é mais importante? O que é que eu vim fazer aqui? Como estou aqui para contribuir para esse processo de mudança e de transição planetária? Essa é a reflexão que eu trago. Esse final de semana eu vou fazer uma palestra falando sobre espiritismo, autoconhecimento e transição planetária no Centro Espírita em Guarulhos. E espero tá tudo aí nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, a divulgação. Quem se interessar e puder estar presente vai ser um prazer. E vamos seguindo dentro do nosso processo, dentro da nossa luta, dentro do nosso burilamento moral e ético. Gratidão.